Mexer daqui, né? Boa noite a todos. Todos me escutam bem aí atrás? Tranquilo? Normalmente quando a gente vai nas casas, a gente fala sobre o Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está dentro de todo o Evangelho, mas não está num capítulo específico. O tema da noite hoje chama-se O Amor Está Entre Nós. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação, tá? Basta dizer que quando para nós estarmos aqui, nós viemos através do amor de Deus. Tem uma música, acho que é do padre Fábio de Mello, que diz que Deus não sabe fazer outra coisa a não ser amar. E Deus não precisava de nenhum de nós para se ser completo. Então Ele, através desse amor, nos criou todos nós, criaturas simples e ignorantes, para que a gente pudesse, através de encarnações, que eu chamo de dádivas de amor de Deus, tivéssemos a possibilidade de evoluir, de aprender, de crescer, de conhecer, e nesse aprendizado a gente conseguir a nossa evolução espiritual. E todos nós passamos por isso. Deus, como não faz acepção de espíritos, todos nós que nós conhecemos passaram por tudo, ou por boa parte que nós passamos. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis e tantos outros passaram por a maioria das dificuldades que nós passamos, inclusive o Mestre Jesus. Porque o Mestre Jesus, quando esteve entre nós aqui, fisicamente falando, porque nós temos que ter confiança em acreditar que desde que nós começamos a nossa existência, Cristo já estava conosco. Porque Ele dizia que eu estarei com vocês todos os tempos. Não é só o tempo de hoje, é o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. Então, quando eu brinco com as pessoas, que eu digo que quando Deus estava criando a humanidade terrestre, Jesus estava na fila, esticou o braço e falou: eles são meus, deixa que eu cuido deles. E cuida até hoje com muito carinho, né? Então, quando o Mestre Jesus esteve aqui, Ele veio logicamente como uma missão, não porque Ele tinha coisas para reparar, provas para passar, né? Ele esteve entre nós e fez questão, quando esteve aqui, de nos deixar apenas uma lição que pudesse nortear toda a nossa vida, apenas uma lição pela qual Ele ensinou e ensina o fundamento de toda virtude e de toda caridade. Você sabe que lição é essa que Jesus deixou para a gente? A lição do amor. Ele não falou mais nada a não ser coisas que estavam dentro da lição do amor, da lei do amor, que como ele colocava. Então, Ele nos deixou um legado de amor. Jesus nos deixou isso. E nesse amor Ele mostrou que esse amor é o centro de todas as ações no bem. E a única forma de nós conseguirmos nossa evolução é através do exercício do amor. Não tem outra saída. Para nós conseguirmos evoluir, nós precisamos o quê? Nos aperfeiçoar no amor. Dia a dia, todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, não é? E que quando Jesus veio aqui, Ele falou, Ele não trouxe nenhuma religião, Ele não fez nenhuma distinção de classe social, se a pessoa era bonita, feia, rica ou pobre, se era judeu, se era árabe, não importa. O amor de Jesus, Ele está acima de todas essas coisas, não tem discriminação de nada, não é? Nós estamos vivendo num mundo que a gente diz que nós vivemos num mundo de provas e expiações. E essas provas e expiações são para quem que são as provas? Para todos nós que estamos aqui. Todos, nenhum de nós escapa pela necessidade de reparação por erros cometidos em encarnações passadas e erros cometidos nesta encarnação, não é? Então essas provas são para todos nós espíritos. Ninguém escapa disso porque é necessário para a nossa evolução. Mas muitos de nós ainda dizem que o mal ainda predomina, que a violência, com todo o seu cortejo de sofrimento, tem encontro marcado com velhos e jovens. A violência, ela ataca desde o mais cedo das criaturas, os bebês, até os mais idosos. Ninguém escapa de algum tipo de violência na nossa vida. Por isso que Jesus, quando esteve aqui, afirmou que a felicidade não era desse mundo. Então, como habitante desse pontinho azul, que eu gosto de pensar sempre o nosso planeta como um pontinho azul, eu não sei se aconteceu já com vocês isso, alguns anos atrás, eu achava que Deus tinha criado todo o universo somente para nós terráqueos. Eu tinha essa impressão. Daí eu fui estudando dentro da nossa doutrina, fui entendendo quando Jesus dizia que na casa do meu Pai tem muitas moradas. Fui começar a entender um pouquinho sobre a história, a ciência como um todo. E aí eu descobri que eu moro num Brasil, dentro de um planeta,
né? O Brasil não é o maior país do mundo dentro de um planeta que não é tão grande dentro de uma Via Láctea, que é a nós chamamos Via Láctea, a galáxia onde nós moramos, e que essa galáxia, por mais que a gente fosse andar, pegasse um avião de um lado para o outro, a velocidade da luz, nós gastaríamos 107 anos para atravessá-la. Mas essa galáxia é uma das menores do universo. Uma das menores do universo. E quem fala isso não é o Nestor, é a ciência. Então eu comecei a ver quão ridículo era o meu pensamento que Deus ia criar toda essa imensidão somente para nós, 3, 4 trilhões de moradores aqui desse planeta. Então eu digo que nós estamos em meio de uma imensidão do cosmos. Nós somos um pequeno ponto azul nesse cosmos, nesse universo criado por Deus. Então eu venho há muitos anos descobrindo que o mal tem cedido espaço para o bem. O mal tem cedido espaço para o bem. Por mais que a gente veja tantas cenas de violência, tantas coisas ruins acontecendo, isso é um fato. O amor vai pacientemente espalhando grãos nos corações humanos. Que eu sei que ainda existem lágrimas de alegria, que a poesia, o afeto, a caridade, hoje armam tendas em muitos canteiros onde antes só habitavam a indiferença. Onde só habitava a indiferença antigamente, hoje tem muito, o amor está espalhado. Então eu acredito muito que o amor está vencendo as barreiras contra o mal, né? Que a grande parte da população mundial é boa, ao contrário do que a gente pode imaginar, né? É lógico que ainda a gente escuta nos jardins da terra gritos de dor e de guerra. E por incrível que possa parecer, as nossas escolas, públicas ou particulares, não trazem por enquanto em seus roteiros disciplinas que tratariam de assuntos como a paz, como o amor, como o perdão e como a fraternidade. Vocês conhecem alguma escola que tem alguma dessas disciplinas aí? Não, né? Não, infelizmente isso não existe. Então ainda existe muita fome de alimento espiritual, de justiça e de palavras amenas. Essa é uma necessidade nossa. Mas o que nos alegra é que todavia nesses mesmos lugares que despertam essas dores, não descansam virtudes, como a esperança e o ânimo. Outras não dormem, a perseverança e a solidariedade. E ainda algumas que se negam a silenciar, a retroceder, tais como a fé e a caridade. Então cada dia que passa na nossa vida nós encontramos mais testemunhos, e nós vamos dar testemunho disso hoje aqui, sobre essas virtudes, esperança, sobre solidariedade, perseverança, fé e caridade. Todas são virtudes que a gente tem, né? Então Jesus, quando veio aqui, ele dedicou toda a sua vida a mostrar que a prática do amor ao próximo é a condição única para atingirmos a condição de maioridade moral. Não existe outro caminho. Prática de amor ao próximo. É importante nós nos amarmos? Mas é importante nós praticarmos esse amor com os outros, não é? Então, quando nós conseguimos elevar as nossas atitudes a um amor verdadeiro, nós nos elevaremos a estágios inacessíveis à dor e ao sofrimento. O dia que nós vivenciarmos o amor na plenitude, nós não teremos mais insegurança, não teremos mais medo, nós teremos a capacidade de colocar efetivamente a nossa vida nas mãos de Deus, acreditando que Ele é o coordenador de tudo, não somos nós. Nós somos meros passageiros, mas Deus é o nosso condutor. Então é inegável, isso nós temos que ter, que todos nós ainda portamos dores físicas e morais. Todos nós ainda portamos isso. Mas também é inegável que temos ao alcance de nossas mãos o roteiro para erradicar essas dores físicas e morais, fazendo do recanto em que vivemos uma morada de paz. Nós já temos as ferramentas para vivermos em paz, vivemos em sentimentos de solidariedade constante, de harmonia, de serenidade. Eu sempre falo que a doutrina espírita nos traz muitas ferramentas para isso. Se nós pegarmos o Evangelho, lá tem todas as respostas que nós precisamos para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, não é? Mas mesmo até ainda hoje, sendo um lugar de provações, um lugar onde antigos devedores vêm carpir suas dores, anela um exagero de beleza capaz de encantar os olhos de todos. Quem são esses antigos devedores que vêm carpir suas reparações aqui? Todos nós aqui. Nenhum de nós escapa de nós sermos esses que têm essas necessidades.
Então essas belezas que existem no universo, que Deus nos traz, que são formas de amor que Deus coloca na nossa vida, para que nós enxerguemos a sua grandiosidade, vou dar alguns exemplos para vocês. Oceanos, cascatas, montanhas, neves, cores, florestas, pássaros, nuvens, flores. Há tanta beleza exposta na face da Terra. Se uma pessoa chegasse até nós e não fosse moradora desse planeta, nós não teríamos condição de descrever em detalhes tudo de belo que existe no meio da gente. Há outros tipos de beleza também? Existem. Há homens que se trancam em laboratórios e dedicam suas vidas à busca de remédios para as feridas alheias. Existem cientistas médicos que passam 20, 30, 40, 50 anos buscando cura de doenças. Uma verdadeira dedicação à humanidade. Há missionários que recolhem crianças sem tetos, doentes em hospitais, velhos sem abrigos, pessoas que cuidam dos rios, dos mares, das árvores, dos passarinhos, outras que limpam o ar e clamam pelas chuvas. Existem aqueles que oram pelos infelizes. Existe aquele que limpam as chagas dos rancenianos e visitam criminosos para lhe ensinar o valor da amizade. Tudo isso são formas de beleza. Tudo isso são formas de amor. Não é? Mesmo nas favelas, onde se costuma apontar a origem das violências, isso é muito comum a gente dizer que a origem da violência começa nas favelas, mesmo ali, a grande maioria das pessoas que moram ali são compostas de gente honesta, gente trabalhadora, gente que trabalha por amor aos filhos e vive para identificar a dignidade. Nós não podemos, só porque ele mora numa casa simples, uma casa às vezes de madeira, dizer que ali ele é o responsável pela violência que existe. Existem pessoas muito melhores do que nós dentro desses locais simples, que vivem às vezes numa dimensão de amor que nós ainda não conseguimos viver. Nunca se ouviu falar tanto nos direitos das minorias, em ecologia, em preservação, em educação, em combate ao mal quanto agora. Jamais se deu tanta atenção à lágrima, à ferida, à angústia e ao desespero dos injustiçados quanto hoje. Isso é fruto da nossa evolução, essa capacidade aumentada que nós temos de olhar as dificuldades do próximo e tentar ajudá-lo. Tem muita gente boa no mundo, a grande maioria é composta de gente boa. Por esses tantos motivos que é justo eu dizer que o amor realmente está entre nós. Querem ver mais exemplos de amor no meio da gente? Na figura dos que acolhem filhos alheios, pessoas que adotam crianças por amor, que fazem isso com tremenda devoção e se dedicam às vezes muito mais do que pais legítimos. Dos palhaços que fazem rir os doentes nos hospitais, dos médicos que dão o seu sábado aos que não podem pagar consultas, nós temos muito disso. Das mãos do que aplicam passe, daqueles que aplicam passe existe uma dose de amor. Eles não ganham nada para fazer isso, apesar de que tem o melhor salário de todos. Alguém nunca recebeu para dar passe, né? Se o dia que alguém cobrar para dar passe, expulsa ele porque ele está no lugar errado, não é? Das músicas que alegram os tristes, das preces que acalmam as dores, tanta gente que reza por o outro, para que ele fique melhor, para que ele fique em paz, para que ele fique mais sereno, dos médios que fazem-se de correio do além. Tudo isso são formas de beleza, são formas de amor nas nossas vidas. Então eu procuro hoje, o que eu estou tentando fazer? Exaltar a nobreza humana, a parte anjo que existe dentro de cada um de nós, a luz que todos nós temos e que aos poucos vai se transformar em fonte eterna de vida. Todos nós somos uma parte anjo. Eu digo que nós não somos nem anjo totalmente, nem demônio. Nós somos hoje um espírito em evolução e graças a Deus galgando sempre a nossa melhoria, buscando a nossa evolução, não é? Então precisamos treinar o quê? Precisamos treinar os nossos olhos para ver o amor, para ver a beleza que envolve o nosso planeta, com suas carícias amenas. Lógico que existem pessoas já acostumadas à análise e aos comentários de paisagens deprimentes. Esses naturalmente terão mais dificuldade de enxergar essa beleza. Existem muitas pessoas ainda que são deprimentes, que são negativas, que a vida nunca está boa, nada dá certo. Se acordou e está um calor extenso, reclama do calor. Se está muito frio, reclama do frio.
Se pega o seu carro, reclama do carro, reclama do trânsito, reclama do patrão. Tanta gente que vive somente reclamando, reclamando, reclamando. E aí eu me lembro de um desenho que tinha, os mais antigos vão lembrar, de duas hienas, que elas sempre falavam assim: ó vida, ó azar. Quando a gente pensa negativo na nossa vida, o que vai acontecer na nossa vida? Só coisas negativas. Para nós nos darmos bem e se sentirmos bem, nós temos que pensar em coisas positivas. Esse tem que ser o nosso pensamento, não é? Então precisamos pescar no grande mar terreno. E quando eu digo pescar, é como Jesus fazia. Quando ele chamou os apóstolos, o que ele disse para os apóstolos? Vinde serem pescadores de homens. Nós temos essa missão também de trazer para nós, para aquilo que a gente acredita como bom, as pessoas que nós convivemos, que nós conhecemos, não é? Aí eu faço uma pequena pergunta, vocês não precisam responder. Quantas pessoas já vieram ao centro trazido por vocês? Ou por um convite ou pelo exemplo? Ninguém precisa me responder, tá? Então pesquemos no grande mar terreno, onde se multiplicam os bons exemplos. Existem dezenas de exemplos maravilhosos. Alguns são capazes de marcar a nossa vida positivamente, uma vida inteira. Alguns exemplos que nós vamos ver de pessoas caridosas marcam a nossa vida. Se nós nos aprofundarmos na história de Chico Xavier, ver os exemplos de vida dele, não tem quem não fique comovido, quem não fique mexido com as atitudes de amor intenso que ele tinha. Não nos preocupemos, logicamente, com datas ou locais, apenas com exemplos do puro amor, que criam pomares em pleno deserto. O amor cria pomares em pleno deserto. O amor faz frutificar a esperança onde ela não parecia existir. Existem gestos de desprendimentos tão raros na humanidade, que a depender da bagagem moral que nós temos, podemos nos envergonhar diante da nossa pequenez ou nos mobilizarmos para a luta. É assim, se eu vejo alguém fazendo um exemplo de extrema caridade, eu posso pensar de duas maneiras. Ele pode fazer, eu não consigo. Eu sou muito pequeno, eu sou muito falível, eu sou muito inseguro. Ou eu posso pensar, não, se ele pode fazer isso, eu também posso. Porque Jesus dizia que nós podíamos fazer todas as coisas que ele fazia. E como Deus não faz acepção de pessoas, se ele tem essa capacidade, eu também tenho. Então, dependendo da nossa postura, do nosso agir, que nós vamos tomar a decisão de fazer o bem, aproveitando o gancho do que nós vimos, ou ficarmos nos lamentando, como pobres coitados que muitas vezes nós queremos demonstrar ser, né? Então, na nossa pequenez, nós estamos a nos mobilizar, na realidade, na luta, tornando-nos pescadores de pérolas, para que possamos tecer o colar da nossa redenção espiritual. Então eu digo assim, a opção de quem que é? É de cada um de nós. Todos nós seremos chamados à responsabilidade pelos nossos atos. Todos nós. Porque existe amor dentro de nós. Mas nós temos que buscar isso, externar esse amor. E uma das coisas para que isso aconteça é nós nos conhecermos. Saber nossas limitações, nossas falhas, nossos medos, nossas inseguranças. Conhecer-se profundamente é a primeira maneira de você lidar com essas deficiências e vencê-las. Dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. Muitas vezes nós não queremos ver nossos erros, nossas dificuldades, né? Se nós não fizermos isso, nós não vamos conhecer os variados sentimentos e as variadas emoções ainda embrionárias dentro de nós que buscam espaço para agigantar-se. Todos nós temos uma infinidade de amor dentro de nós. Todos nós somos capazes de dar testemunhos desse amor de forma intensa. Depende do que? De cada um de nós. Então, há um mar de sentimentos e emoções lá fora à espera de pescadores. Como Jesus queria que os apóstolos fossem pescadores de homens, Ele continua querendo que nós também sejamos isso até hoje. Todo mundo está à nossa espera. Aprendamos a ser pescadores de alma. E eu digo claramente para vocês, para tanto o Espiritismo oferece um bom molinete e uma excelente isca. Ou seja, ele fornece todas as ferramentas que nós precisamos para sermos pescadores de homem. Tem um texto do Evangelho que eu gosto muito, diz o seguinte, falando de amor. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é a sua sublime aplicação.
pois essa virtude é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Ele está dizendo o seguinte: amar quem nos ama é muito fácil. Jesus falava, até os fariseus fazem isso. E os fariseus que eram considerados como a raça mais dissimulada daquela época. Então amar quem nos ama é tranquilo. Agora amar quem nos persegue ou quem é nosso inimigo que é o grande desafio. Por isso que Jesus dizia, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. E por que eu estou contando isso? Eu quero contar uma história para vocês. Eu quero contar uma história de um amor entre inimigos. O que a pessoa pode amar o seu inimigo de forma intensa? Vocês já ouviram falar naqueles 3 tenores, são considerados os 3 maiores tenores da atualidade, ou já há muitos anos. Plácido Domingos, José Carreiras e Luciano Pavarotti. Os espetáculos deles custam uma fortuna para assistir, para a televisão passar, custam muito caro. Eles são muito valorizados. Alguns anos atrás, eles conseguiram reunir no mesmo espetáculo esses 3 tenores. O que todo mundo não sabia, o que unia efetivamente, a união que existia entre Domingos e Carreiras, o sentimento profundo que unia essas 2 pessoas. Eu vou contar como isso aconteceu. Domingos, ele é madrileno e Carreiras é catalão, 2 cidades da Espanha. O que acontece com essas 2 cidades? Há um movimento separatista entre eles, que terminou por envolver esses 2 personagens que se tornaram inimigos. As 2 cidades não se dão bem, não se conversam, não tem comércio, não tinha nada, alguns anos atrás. A situação se tornou tão grave entre eles, que quando um ia assinar um show, para fazer um show, um espetáculo, ele punha só uma condição, que o outro não estivesse presente. Tanto Domingos como Carreiras faziam isso. Tamanha animosidade que existia entre eles. Mas a vida mostra sempre as coisas para nós, às vezes de uma maneira bem difícil, mas ela mostra sempre, e a gente aprende muito. Em 1987, Carreiras teve sua voz silenciada pela leucemia. Imagine uma pessoa que viveu a vida inteira para cantar, né? De repente ele perde sua voz e descobre que está com leucemia. Ele perde a vontade e o ânimo de viver em função disso. Então, perante essa morte iminente que se aproximava dele, ele resolve fazer aquilo que todos nós faríamos. Pega todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna e começa a ir atrás de lugares para ser curado, para ser tratado. Mas infelizmente, todos os lugares que ele foi, ele não conseguiu se curar. E acabou o dinheiro dele. Então ele começou a entrar num estado de desespero. Quando ele estava desanimado, então ele ouviu falar de uma fundação em Madrid. Lembrando que Madrid era a cidade que os catalães não falavam. Ele faz o quê? Era que tinha sido criada uma fundação para dar apoio aos pacientes com leucemia, que era o caso de Carreiras. Ele coloca o orgulhinho dele embaixo do braço, vai até Madrid, bate na porta da instituição e fala: preciso de ajuda. Essa fundação chama-se Fundação Hermosa, existe até hoje. Para surpresa dele, independente de onde que ele tinha vindo, como era uma instituição filantrópica, o recebeu. E durante muito tempo trataram ele gratuitamente, até que um dia ele ficou bom, né? Ele conseguiu assim curar suas dores e as incertezas perante a doença da leucemia. Volta o vermelho na sua face, retornando aos palcos, onde sempre fora venerado pelo incrível talento que Deus lhe presenteara. Recupera aos poucos os bens perdidos, ou seja, ele começa a amealhar uma nova fortuna, e quando já chegou na abastança, ou seja, já se tornou rico novamente, sentiu a necessidade de doar um pouco de sua fortuna e do seu trabalho à entidade que o acolhera. Queria ser sócio dela, queria ser um colaborador, queria ser um amigo. Aí ele resolve pedir o Estatuto da Fundação. O Estatuto é um documento de fundações filantrópicas. A casa aqui também tem, onde você determina quem são os fundadores e qual a finalidade daquele trabalho. Para sua surpresa, ele descobre que o fundador da mesma era seu inimigo declarado Plácido Domingos. Ele descobre que Plácido Domingos tinha feito aquela fundação exclusivamente para ajudá-lo. Que a fundação foi criada exatamente para socorrê-lo. E nada lhe fora dito porque não queria constrangê-lo para não se sentisse humilhado ao receber o auxílio. Quando Plácido Domingos percebeu que Carreiras estava sem dinheiro, estava desesperado, o que ele faz?
ele pega e constrói essa fundação, para o bem, para que ele pudesse ser tratado. E assim ele foi. Só um minutinho que meu computador travou, hein? Desculpa aí. Vamos lá. Um dia, Plácido Domingos estava se apresentando em Madrid, quando, sem avisar ou pedir autorização, Carreiras interrompe aquela apresentação, que enchia o salão, né, que a voz de Domingos é maravilhosa, ajoelha-se aos pés do seu benfeitor e lhe pede perdão, agradecendo publicamente o benefício recebido. Sabendo o que tinha acontecido, um repórter pergunta a Plácido Domingos: por que criar a Fundação Hermosa com a finalidade de beneficiar um inimigo e concorrente seu? O que ele responde? Porque uma voz como a dele não pode desaparecer. Dizem algumas pessoas que o mal se espalha como ervas parasitas a sufocar brotos tenros e flores, que o amor seria a utopia dos românticos, não se conseguindo realizações devido à dureza dos corações humanos. O que não é verdade, que nós vimos por esse exemplo. O amor é uma coisa verdadeira. Isso nunca esteve tão vivo na face da humanidade como atualmente. Então, milhares de livros poderiam ser escritos como os exemplos citados agora, entre Plácido Domingos e Carreiras. Existem dezenas, centenas de exemplos de amor a seus inimigos na face da terra, que nós podemos escrever dezenas de livros sobre isso. Então eu gosto de dizer o seguinte: a terra está repleta de poetas, cientistas, professores, lavradores, pescadores, cantadores, artistas, terapeutas que constroem abrigo para que o bem possa crescer e se multiplicar. O bem não faz ruído quando se espalha, só provoca lágrimas de gratidão, só requer ferramentas de construção. O bem só vai à guerra em busca da paz. Bonito, não é? E é verdade. Então, o que teria motivado Plácido Domingos a ajudar Carreiras? Ele mesmo deu a resposta: a beleza da sua voz. Aquele homem possuidor de tão nobre talento não poderia ser seu inimigo. Era um artista e a arte transformava as pessoas, dava-lhes sensibilidade. Ambos estavam ligados pela arte. Ela o mais forte para o artista que qualquer nacionalidade, qualquer credo ou qualquer poder econômico. O que eu falei sobre o amor verdadeiro? Está acima do que? De todas essas coisas. Se ele permitisse, Domingos permitisse a morte de Carreiras, seria responsável pelo decréscimo na beleza do mundo. Então eu gosto de pensar assim: procura-se uma beleza em um rosto sedutor, um diamante raro, um artigo importado, um ideal mundano. Mas essa beleza nasce principalmente no espírito. A beleza verdadeira está dentro do espírito, que se identifica com a beleza natural com que Deus nos presenteou. A beleza verdadeira do ser humano se identifica com os mares, com os oceanos, com as cascatas, com as flores. Há beleza em tudo. Dá um exemplo bem simples. Há uma beleza em uma simples pedra no caminho. Essas pedras que a gente costuma achar. Quantos milhões de átomos estão a girar dentro do seu interior? Uma pedra tem milhões de átomos girando dentro dela. Qual seria a história dessa pedra? Será que ela foi lançada por um vulcão ou desprendeu-se de uma montanha? Por que essa pedra reluz quando o sol a beija? Por que ela reluz quando o sol a beija? Dizem que a beleza, ela habita em todos os lugares, mas é só vista pelos sábios. Sejamos sábios para enxergar a beleza que existe na natureza, que existe no mundo, que existe através das pessoas. Só essa beleza tem o poder de despertar no espírito a grandeza que ele se nega a possuir quando opta por caminhos tortuosos. E qualquer ato assim de grandeza é belo. Belos são os gestos de caridade, belos são os gestos de esperança, belos são os gestos de amor. Se um homem ama a beleza, está mais perto da face de Deus do que o outro que ele é indiferente. Quanto mais eu estiver próximo do amor verdadeiro, mais perto eu estou de Deus. Eu não preciso de intelector para falar com Deus. Para mim entrar em sintonia com Deus, eu tenho que amar. Essa é a nossa ligação. Quando a gente escuta dizendo assim, que nós somos imagem e semelhança de Deus, eu pergunto a vocês: vocês já viram algum quadro de Deus? Não, né? Nós já vimos Kardec, de Jesus, Bezerra de Menezes, de Maria, de tantos outros nós já vimos,
mas de Deus nós não vimos. Quando que nós somos então a semelhança de Deus? Deus não é puro amor? Quando nós somos criados, Deus colocou uma sementinha dentro de cada um de nós e disse para nosso espírito: vão, trabalhem, fecundem essa sementinha e façam-na gerar uma grande pomar. Essa sementinha chama-se amor. Então nós somos semelhantes a Deus quando nós amamos. Não existe segredo. Então o mundo apresenta todos os dias centenas de espetáculos de beleza que passam por nós desapercebidos. A gota do suor do missionário, o choro de alguém que nasce, o sol que sobe e desce no horizonte, a lua refletida no mar. Vocês já pensaram na lua refletida no mar? Que coisa mais linda! Somente quando a gente vai viajar, que a gente pega uma situação não tão crônica em termos do ar como a gente tem em São Paulo, né, na área de São Paulo, a gente vê aquilo lindo. A voz da pessoa amada. Quem não gosta de ouvir a voz da pessoa amada? Que sempre vem com muito carinho, nos traz uma sensação deliciosa, né? Tudo é encantador, tudo é milagroso, tudo é belo. Ao Espírito foi dado o poder de criar a beleza, tornando-se ele assim a própria beleza. Nós vamos ser a própria beleza um dia, quando nós conseguimos a nossa evolução. Todos nós seremos belos um dia, e esse dia será tão belo, tão breve quanto nós quisermos. Só depende de quem? Da gente. Então, para concluir, eu digo assim: a doutrina espírita trabalha a beleza como um objetivo a ser alcançado pelo espírito em caminhada evolutiva. Dizem os sábios que tudo no universo se encaminha para o bem e para o belo. Quis Deus que nós fôssemos propriamente os nossos escultores, que por nossa vontade nós escolhêssemos as ferramentas que nos dariam formas. Assim, golpe a golpe, nós vamos talhando as feições que se mostram em nosso espírito, até um dia se tornar de forma angelical. Quanto mais próximo de Deus, mais a beleza. Por isso a beleza, vista por esse prisma, é uma conquista intransferível. Se eu me tornar belo, não posso transferir isso para ninguém. Cada um tem que conquistar a sua beleza, com título de propriedade permanente. Quem chega ao estágio de uma beleza, de uma evolução, ele não perde mais isso. Então um corpo jovem pode ser belo por alguns tempos, por um determinado tempo, mas o espírito belo é por todo o tempo. Então a Terra, mesmo sendo um planeta ainda de provas e expiações, é um planeta de inumeráveis belezas. Cabe aos humanos que nela habitam ampliá-las, conservá-las, contribuir com a sua própria beleza interior, para que a bondade, que é a outra asa planetária, nos permita alçar voos diretos ao infinito. Tudo é belo no mundo. Por isso que eu queria dizer que o amor está entre nós. Está nas atitudes de Deus e está nas atitudes de cada um. Tá bom? Muito obrigado aí pela atenção, pelo carinho, e até a próxima vez, tá?